Fala galera, Xandão na área mais uma vez, agora para falar um pouquinho sobre os dois módulos de inglês voltados para concursos militares que eu fiz nesse período da quarentena. O período da quarentena está sendo produtivo demais. O que é que eu fiz? Vocês sabem que eu dou aula em um curso, né, o curso Thales, aqui no Rio Grande do Norte. Para quem não me conhece, eu sou professor de língua inglesa, Alexandre Emerson, tenho aí uma certa experiência em língua inglesa. Já lancei, com esses dois fica quanto agora, profissão? É o Mind Your Reading, que é voltado para inglês, né? E foi adotado em várias escolas privadas na época e na nossa Universidade Federal. Foi adotado também porque envolve inglês instrumental. Depois ele se transformou em Mind Your Reading, ler e compreender os sentidos do texto em inglês. Depois eu transformei esse livro em um e-book. E vem um livro que é voltado para a gestão de alta performance, escolas de alta performance, quando o resultado é Enem, especificamente é voltado para a gestão pedagógica e não tem, né, muita coisa a ver com inglês. E agora eu entro em mais duas obras. A primeira obra eu chamo de módulo 1, que é o inglês para concurso, só interpretação de texto. Esse vídeo é para falar um pouquinho para vocês exatamente como que essas duas obras estão, né, conversando, qual é a diferença de uma para outra, e a galera que faz concurso militar, AFA, EFON, né, EPICAR, ESA, Colégio Naval, SPSEX, EAR, todo mundo tem uma certa carência de um material específico, né? Um material que exatamente tenha todos os bizus, como eles gostam de chamar, como vocês gostam de chamar. E aí eu resolvi elaborar esse material, que ele está agora fresquinho, acabou de chegar, e eu resolvi gravar esse vídeo para vocês. Beleza? Então vamos conhecer o material. Eu tenho 51 questões comentadas em inglês, tá? E quando eu estou dizendo aqui na capa inglês, é porque nas provas militares nós temos o enunciado em inglês e os itens também em inglês. Não tem nada de português para ajudar, né? Uma estratégia que eu consiga retirar alguma palavra-chave, outra coisa do enunciado, de um item. No caso das provas militares, não. Você faz a leitura do texto e você faz uma segunda leitura, que é do enunciado, você faz uma terceira leitura, que exatamente é o posicionamento dos itens em relação ao contexto. Então você tem que ter uma leitura proficiente, não tem como fugir não. E aí dessas 51 questões comentadas, eu tenho os gabaritos, né, por isso que estão dizendo que são comentadas, cada gabarito com um comentário. E depois eu venho um bloco extra só com questões de textos com gêneros textuais diversificados. Você vai ter os gêneros textuais que mais aparecem nas provas, e nesse caso o gabarito ele não é comentado. Eu já venho com gabarito nu e cru, relacionado à resposta com o texto, relacionando a resposta com o texto, como vocês já estão acostumados em outros livros, em outras obras, né? Só interpretação de texto, o módulo 1. Então eu vou dar uma passada rápida, não é uma aula, é só para vocês conhecerem aí um pouquinho do material, tá? Ele se caracteriza com uma fichinha básica, para você colocar seu nome, né, imprimir, fazer a sua versãozinha e imprimindo e fazendo o seu fichário, se for o caso. E eu tenho na primeira seção os tipos de gêneros textuais, a teoria, os gêneros textuais que mais caem, e aí tem um embasamento teórico, né? Essa teoria ela é baseada no inglês instrumental, retirado e atualizado das duas obras que a gente já teve escrito, que eu e o grande professor Aline Araújo, né, em memória, a gente desenvolveu nessas duas obras, e agora eu dou uma atualizada, dou um reshape aí, fazendo o reshaping dessa obra, com as teorias mais atualizadas, e entrei nos concursos militares, fiz essa entrada nos concursos militares. Então a gente vem com a abordagem, explica aí os conhecimentos, o que são interessantes, conhecimento enciclopédico, conhecimento prévio. A gente começa a falar sobre algumas leituras em romeno, né, em francês, em italiano, para fazer essa relação direta aí com os cognatos, né, uma estrutura ou outra que se parece com o português e eu posso usar. Aí entra as técnicas de leitura, com o skimming e o scanning. Aqui eu já uso a prova da ESA do ano passado. Eu já dou uma aplicada, né, um pouquinho nessa teoria, já começando, a gente está aí dando os primeiros passos, e como a ESA é algo novo, o inglês é algo novo, né, para a ESA, a gente já começa com essa atualizada do material, o material está atualizado, tá? E aí continuo, né, aplicando as estratégias de leitura. Aqui eu entro com um fragmentozinho da prova da AFA, falando um pouquinho sobre aplicando o scanning especificamente nessa prova, uma prova excelente, com um texto maravilhoso, né, Why does Supervillains Fascinate Us? A Psychological Perspective. Um texto muito massa, né? Eu recomendo vocês darem uma lida para quem ainda não fez, ainda não engoliu essa prova, né? Que a galera de concurso, eles consomem todas as provas, dos 10 anos a galera faz tudo, e é um texto que eu gosto de ler. Esse texto aí é legal para ler. Faz uma relação dos super vilões,
né, com o caráter psicológico de cada um. Então, é show de bola. Eu gostei muito disso. E aí a gente vem inferência, vai aplicar inferência em texto pequeno, entra cognatas, né, para quem tem, para os alunos que já tinham esse texto, já tem um pouquinho aí de saudosismo. Olha aquele texto do livro. Isso aí foi retirado porque é um texto ótimo, excelente para você brincar com as cognatas, certo? Um texto muito massa. E aí eu venho palavras repetidas, que são importantes para o texto, também são técnicas de leitura. Eu faço aqui do Monty Python. Shut up, shut up, shut up, bloody Vikings. You can have egg, bacon, spam and sausage without the spam. É a origem do nosso spam, né? A palavra spam que a gente conhece hoje em dia. Dizem que foi retirada do Monty Python do Flying Circus, né? De todos os sketches. Marcadores tipográficos para a gente, que tem notícias em todas as provas, ó. Cai notícia, inclusive no Enem também, né? Cai bastante notícia, aprender a identificar aí essas notícias nos jornais e os marcadores tipográficos, certo? Conhecimento prévio, vem I'm a Negro, de Langston Hughes, entra uma outra charge. Vamos agora para o gênero que mais aparece. Eu ensino você a prestar atenção na lead textual, né? Entender como é importante essa lead dentro do texto. Continua, gênero tirinha, ideia principal, desenvolvimento e conclusão, sendo retirada desse conceito de tirinha, né, que é importante, a ideia principal, entender o desenvolvimento e conclusão. Todo mundo já passou por aquela ideia de eu não estou entendendo nada desse texto. É porque você não conseguiu identificar a ideia principal. Consequentemente, não consegue concluir nem consegue desenvolver, né? Vamos lá. Entra o gênero letra de música, falar um pouquinho, né? Aí eu cito Sunday, Bloody Sunday, né? Uma letra que tem uma característica bem social e as provas elas procuram textos que tenham exatamente contextos sociais e fatos sociais para serem expostos em contextos e serem usados em perguntas. Então, manteve leitura nas entrelinhas, fala também um pouquinho disso. Aí eu falo da formação de palavras, que eu não vi em nenhum outro material, né? Agora eu acho que a galera vai começar a se preocupar. E eu falo sobre os prefixos e os sufixos mais comuns e dou um agrupamentozinho de palavras para eles poderem entender quando é negativo, quando não é, qual é a relação que tem de cada um deles. Então a gente tem com a, this, miss, out, super sub, counter pro, anti, contra, transfor, inter sub, e papapá, certo? Quando chega aqui nessas 6, a galera da AFA vai se reconhecer aqui. Textos grandes, né? Você tem a AFA com texto de 150 linhas, 140 linhas. E aqui eu ensino exatamente a identificar em cada parágrafo e marcar cada parágrafo, já que é comum nas provas ter as referências. No parágrafo, nas linhas 20 e 27. Então, se eu bater o olho na linha 20 e 27, eu já sei que estou acabando o parágrafo de Jay-Z e entrando in the earth. Então, essa relação, essa marcação antes de ler é importante, né? E aí a gente vem, eu ensino também a retirar de textos vocabulário específico dentro de um campo lexical. Dentro desse campo lexical, o aluno saber encontrar as palavras que estão dentro do mesmo escopo, retirá-las, contextualizar a tradução e memorizar. Memorizar para conseguir adquirir vocabulário, né? Especificamente, certo? Quando a gente vem para cá, entra nas questões comentadas, né? E aí é um campo, muito massa, galera. Veja bem, eu tenho vários gêneros textuais aqui, certo? Textos grandes. Olha o tamanho desse texto aqui. Music Therapy with Cancer Patients, vocês conhecem, né? Ele vem até aqui. Eu venho com todas elas, e depois eu venho para mais, de Flat Earth Cruise, Seriously, People. Aí vem, e eu vou ter 51 questões assim, né? Vamos lá, vou chegar na 51. Ufa, quase que não acabava. Aí entra o gabarito comentado. Todos os comentários de todos os gabaritos, diz qual é a alternativa, por que aquela alternativa é aquela, com explicações detalhadas de cada um. Então, você que vai fazer prova para concurso militar e interpretação de texto, você não deve deixar de ter este módulo. É um módulo muito importante. Quando a gente alcança aí as 51 itens, todos comentados bonitinho, a gente entra agora em um bloco extra chamado de interpretação de texto extra. E aí eu venho com mais texto e mais interpretação e uma outra, né, de gramática, conjunção, tempos verbais, condicionais, orações condicionais e etc. E aí nós vamos até o final do módulo, certo? Vamos para o módulo 2?
Módulo 2 já muda um pouquinho a cor, sai muito aquele laranja, né? Já entra aqui outras cores. Eu, claro, continuo bonito e lindo na frente, né? De todas, para você saber que eu sou eu. A diferença, gramática aplicada aos concursos, tópicos gramaticais que mais caem, todos seguidos de bateria de questões com gabarito. Eu vou explicar só a primeira unidade, porque as outras unidades elas têm a mesma configuração. Tem um sumário, nesse sumário aqui, já cita, ó, pronomes, brum, com tabelas de resumo e exercícios com gabarito. Essa é a métrica e a configuração de todos os outros. Então, artigos definidos e indefinidos, plural de substantivos, quantificadores, todos eles, exercício gabarito, caso possessivo, adjetivos comparativos superlativos, são os graus, infinitivo e gerúndio, tempos verbais, conjunções, período composto com if clauses, primeira, segunda, terceira, condicional, voz ativa e passiva, discurso direto e direto, preposições com phrasal verbs, certo? E qual é a métrica, Xandão? Mostra o pronome, mostra o tópico gramatical, ele se desenvolve. Tabela de resumo, para você não se perder. Chegando no finalzinho, né, tem os espaços para anotações, para você poder riscar, fazer desenho, pintar, fazer o que você quiser. E entra na parte dos exercícios. Esses exercícios aqui eles são contextualizados com os tópicos que a gente viu em cima, e todos retirados de provas, né, de concursos militares. E eu tenho o gabarito ao final. E isso vale para todas as outras páginas. Nesse modo, são 91 páginas só de gramática com exercícios, pessoal. Esse material vai estar disponível na Hotmart, o maior marketplace do Brasil, né, em relação aí a e-books, cursos. Lembrando que esse material está registrado pelo DRM, né, que é um direito de mídia digital. Quem faz a compra desse material, os seus dados ficam aí gravados nesse PDF, ficam printados nesse PDF. Então, se você compra um material desse, você passa para outra pessoa, você está passando um arquivo com todos os seus dados da compra. E com isso, você sabe que com o CPF e o nome completo de uma pessoa, hoje em dia, a pessoa pode fazer um estrago danado. Não é não? É isso, tá? Módulo 1, módulo 2, disponível para compra pelo site da Hotmart. Vamos nessa estudar, porque ainda dá tempo, né? Os concursos ainda vão aí até o finalzinho do ano, então dá tempo de você dar aquele pump aí e você começar a sua revisão. Belezinha? Xandão na área. Fui!